Um dos pactos que viabilizam a vida em sociedade passa por controlar os impulsos. Em controlar desejos para que a convivência se torne possível, mesmo que esse controle, na verdade, não exista. Ocultamos hábitos que não são bem vistos pela maioria. Escondemos comportamentos pelo medo do julgamento dos outros. Optamos por manter silêncio, mas há aqueles que têm a coragem de falar o que muitos precisam ouvir. As minhas coisas eram fora do padrão. Seja o que fosse. Sempre querendo fazer aquilo demais. Repetir, repetir, repetir. Mesmo sabendo que ia dar errado, mas eu repetia. Verdades expostas, muitas vezes dolorosas. Eu acho que com certeza eu sou diferente do que é considerado comportamento normal. Eu acho que eu sou diferente. Ou, tipo, mais diferente do que as outras pessoas são diferentes entre si. Diferenças muitas vezes incompreensíveis. Para mim pode faltar as coisas, mas para eles não. Para eles não pode faltar nada. Tocar em assuntos que a maioria prefere ignorar. Expor uma intimidade delicada, rodeada de sofrimento e preconceito. Mostrar comportamentos por muitos considerados como condenáveis. Isso é tabu. Duas irmãs gêmeas, idênticas, muito mais do que só na aparência. Ingrid e Vivian têm 19 anos e dividem um apartamento em São Paulo, o curso de biologia na USP e também um diagnóstico até então mantido em segredo, de compulsão alimentar. Tudo sempre se passou na intimidade, longe dos olhares de muitas pessoas da família. Longe dos olhares dos amigos, mas para elas era importante falar. Por essa razão, câmeras foram dispostas no apartamento. A decisão de ligar, desligar ou nunca ligar sempre foi somente das meninas. Eu como coisas que normalmente eu não gostaria de comer. E eu só como porque tá ali, porque é comida, parece que ela tem que ser comida. Mesmo que eu não queira. Eu tento. Eu tô, tipo, praticamente todo dia eu decido que o dia anterior foi minha última compulsão. Mas nunca dá certo. Há mais de 5 anos, as duas contam calorias de tudo que consomem. Vivem sob um regime matemático que é, ao mesmo tempo, um sintoma e uma tentativa de controlar a compulsão. Mas compulsão, por definição médica, é justamente a incapacidade de controlar os impulsos. A existência da doença começou a ficar clara para as duas por volta dos 15 anos. Comecei a comer muita coisa, assim, eu comia até estar estufada. E daí eu esperava parar de sentir dor para comer de novo. A compulsão alimentar, ela é caracterizada por 3 componentes. Primeiro, comer uma quantidade de comida maior que outras pessoas conseguiriam comer na mesma situação, seguido de uma ansiedade muito grande em relação a isso, um arrependimento, culpa, uma vontade de que aquilo não tivesse acontecido. Algumas delas desenvolvem comportamentos inadequados para compensar essa ingestão alimentar e tentar, de uma certa forma, eliminar essa ingestão. Os hábitos nada comuns das meninas chamaram a atenção da família. Uns 6 meses depois, meus pais me levaram no psiquiatra e daí ele falou que era
tipo anorexia purgativa. Daí eu perguntei o que era isso e ele disse que basicamente eu tinha compulsão e que eu vomitava as compulsões. E era isso. Daí foi a primeira vez que alguém me disse que isso era compulsão. Depois que eu, pelo menos, depois que eu tenho compulsão, não existe a possibilidade de não vomitar. Você vai ficar com aquela barriga daquele tamanho e, tipo, você já tá gorda. Você vai falar, agora que eu comi 5.000 calorias, vou deixar rolar? Não, você não vai digerir tudo aquilo. Acredita-se que quem desenvolve anorexia nervosa ou bulimia nervosa já tem, ao longo da infância e adolescência precoce, uma má percepção sobre o seu próprio corpo. Medicamente eu não tô gorda. Meu IMC tá na faixa do normal. Mas se eu olho pra baixo, não é a opinião da tabela de IMC que eu vejo, é a minha. E eu acho que eu tô gorda. Santos, São Paulo. Eu não confio nas pessoas, não. Não confio, porque as pessoas são muito falsas. Há 11 anos, Dona Maria se relaciona basicamente com seus cachorros. A convivência exclusiva com os animais se deu depois de algumas decepções. Eu tenho sofrido demais, por isso que eu me peguei com os bichos. Depois que meu marido morreu, eu comecei a sentir muita solidão. Apesar que ele não era aquelas coisas, né? Aí comecei a me dedicar aos bichos. Passou tudo. Não vai pra lá! Dona Maria é conhecida no bairro onde mora. Impossível não notar a presença dela e dos animais que vivem fechados em sua casa. O barulho e o cheiro invadem a vizinhança. Para que fosse possível captar a imagem da convivência com os cachorros, foram colocadas câmeras dentro da casa com a concordância de Dona Maria. A presença da equipe agitava demais os cachorros e o cheiro do lugar impedia que se ficasse lá dentro mais do que 5 minutos. Ela chegou em 2004, em setembro, com 29 cachorros e agora já tem 80, né? Todo mundo ficou assustado com a quantidade de cachorro que ela trouxe. E ela foi juntando mais e tem um tanto lá engaiolado, outro tanto fica preso aqui no quintal, que, entendeu? Depois de distribuir comida para todos os animais que tem em casa, sai para alimentar os cachorros que amarrou em um terreno baldio. E vai atrás de mais, no meio da rua. Eles me veem na rua, eles vêm perto de mim, não fogem de mim. Eles vêm me cheirar. Dona Maria coleciona animais. Isso significa que ela pode sofrer de uma síndrome conhecida como Síndrome de Noé. O colecionador de objetos como discos, obras de arte, isso é normal, natural. Você considera uma síndrome, uma doença com sintomas e sinais, quando isso passa a interferir na normalidade do indivíduo, ou seja, na vida normal, em hábitos de higiene. Então, as pessoas passam a ter uma quantidade enorme de animais que faz com que essas pessoas não consigam lidar nem com a higiene dos animais e também de si próprias. São Paulo, capital. Uma vida quase interrompida 2 vezes por um inimigo muito difícil de vencer. O impulso irrefreável de jogar. Comportamento frequentemente confundido com falta de caráter. Contar detalhes de uma vida tão cheia de caminhos tortuosos, oferecer a cabeça ao julgamento público, exige muita coragem. Muito amadurecimento e uma sensação de um dever a cumprir. O de informar sobre o funcionamento do jogo patológico. A fissura de jogo, para você ter uma noção, ela é muito maior do que a fissura pelo álcool. Primeiro foi o jogo
simples, um jogo que me ensinavam na época, um jogo de buraco. Depois começou a me ensinar 21, aí eu comecei a jogar 21 que nem um maluco, valendo dinheiro. E aí me ensinaram o pôquer. Na hora que me ensinaram o pôquer, aí foi a destruição total. Wilson começou a jogar aos 15. Aos 17 já se considerava um profissional da área. Era capaz de ficar 24 horas sentado disputando uma partida de cartas. Eu não ia no banheiro, não ia comer, não fazia nada, só ficava apostando. Perdeu um carro. Procurou ajuda na religião. Quando conseguiu fazer uma jogada de mestre, achou que era coisa de Deus. Como eu ganhei esse carro de volta, eu acreditei que fosse algo mágico, que é também um comportamento do compulsivo. Ele achar que ele possui energias maravilhosas. A partir daquele momento e por vários anos, Wilson conseguiu ficar longe do jogo. Então eu falei, eu jurei que eu nunca mais apostava, nunca mais jogava dinheiro. Isso durou 28 anos, mas o comportamento impulsivo não o abandonou. Foi compulsivo por sexo, por compras, por trabalho. A atitude exagerada para com a maioria das coisas da vida o fez perder empregos. A solução foi virar autônomo. Passou a ganhar dinheiro como motorista de táxi e justamente um problema no carro o levou a uma recaída. Estava com um táxi, quebrava toda hora e num desses concertos com o táxi eu apostei 25 centavos numa maquininha caça-níquel. Aí eu não parei mais. Aí todo o dinheiro que eu conseguia era numa máquina caça-níquel, todo. E isso aí me destruiu totalmente. Destruiu a família, destruiu tudo. E para algumas pessoas, o apostar é muito prazeroso. E esse prazer, que nada mais é do que a liberação de algumas substâncias em algumas áreas específicas do cérebro, no corpo como um todo, mas especificamente uma área que chama área de gratificação cerebral, você tem lá uma inundação de neurotransmissores quando a pessoa aposta. E a evolução disso é muito parecida com a evolução de uma dependência. As mesmas medicações são usadas para inibir a vontade de beber, são usadas para inibir a vontade de jogar. E para o jogo a gente precisa usar doses maiores. Controle absoluto sobre as calorias, sobre o que é ingerido e sobre o que é eliminado. Incapacidade de frear um impulso. Vidas marcadas pelas compulsões. Santos, São Paulo. Sou uma pessoa assim, que não vou na casa de ninguém, não gosto que venham na minha casa para especular, mas eu também não vou na casa de ninguém para ver a vida de ninguém, não me meto na vida de ninguém. Dona Maria mora em Santos, numa casa com seus cachorros. Eu sou viúva, esse era o meu marido. Ela vive da aposentadoria, da pensão do marido e também de um aluguel de um imóvel. Eu tenho um rendimento mais ou menos de 3.000 e pouco, vai tudo com eles. São 5 sacos de 25 quilos de ração por semana, fora o angu com carne que prepara todos os dias. Paga R$20 para que um motorista do Atacadão a ajude a levar toda essa comida para casa. Eu não gosto de deixar faltar as coisas para ele, porque eles estão com a barriga cheia, eles não fazem barulho. Olha, não dá para contar direito, mas que é mais de 80. Eu não posso contar os do quintal. Porque se eu começar a apontar assim, contar eles, eu não tive direito. Dona Maria quase não recebe visitas. O ambiente insalubre em que vive impossibilita qualquer convivência. Muitos colecionadores têm o mesmo perfil que ela.
Geralmente é o indivíduo mais idoso, que tem um colecionismo que leva o indivíduo a uma degeneração total da higiene. Então mistura ração com urina, com fezes, e a pessoa não tem condições de cuidar. Com o tempo, esses indivíduos eles passam a perder a noção total do que estão fazendo, perdem a crítica e ficam isolados e acabam vivendo como se fosse uma situação normal. É um caos absolutamente impressionante. A vida de Dona Maria gira 100% em torno dos seus bichos, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Todo santo dia ela alimenta os animais e lava o quintal várias vezes. Come quando dá tempo. Toma banho do lado de fora da casa porque o banheiro está tomado por cachorros. E faz visitas diárias a uma veterinária. Ai, não sei, viu? Eu não tenho coragem de ver um bicho assim. Eu não quero pegar mais, porque a minha despesa é muito grande. Mas acontece que eu não tenho coragem de ver o bicho assim judiado. Eu me sacrifico tanto por eles, viu? No dia anterior, Dona Maria deixou na veterinária um cachorro que havia acabado de pegar na rua. Sabe, gente, fica um nome estranho. Vocês pegam no meu pé, mas eu não tenho vergonha, né? Ontem vinha do Marapé, esse cachorro estava amarrado num pedaço de ferro, lá ali perto da banca de jornal, com fio de eletricidade. Mas ele está com essa tosse, não sei se foi de forçar do fio. E ele vai ficar onde? Eu já arrumei a gaiola para ele. E passando a rouquidão dele, eu quero que me castre ele para pôr lá atrás. Vamos ver, hein? Porque a gaiola é pequena. Vem, nego, vem. Ele é meio assustado, viu? Só tá tossindo. Só. O negócio que eu estou preocupada é que ele não quer comer nada. Já tá engasgado, né? Nem o arroz com fígado. Ela prefere que esteja numa galinha com 7, 8, 10 cães, mas ali não está sofrendo. Na rua, que ele pode se virar, alguém sempre dá água, comida, está sofrendo. Na cabeça dela é assim. Ela pega, ela não compreende, não adianta. Traz ele amanhã para ver se vai dar injeção de novo, ela já leva os comprimidos, tá? Tá. Eu acho que se a pessoa não quer o cachorro, põe na rua que o bicho se defende, mas amarrado é um crime, viu? Vamos dizer, né? Esse que ela trouxe hoje tá super bem, tá com uma gripe, mas tá bem. Eu sei que indo lá pra casa dela, dá 1, 2 meses, vai estar magro, com pelo feio. Então é difícil. A percepção dessas pessoas é uma percepção completamente divergente da percepção comum. Só que esses animais eles se reproduzem e se reproduzem com uma rapidez muito grande e a pessoa não tem a percepção. Então essa falta de dimensão, de organização, aliada à compulsão, gera o caos, né? Então esse caos provoca morte, inclusive por infecção. São Paulo, capital. Comportamentos socialmente inaceitáveis podem chegar ao extremo de destruir uma família inteira. Minha filha se formou do colegial, eu paguei uma parte da viagem dela, outra parte não paguei, porque eu estava jogando. Meu filho precisava de um computador, eu joguei o dinheiro do computador. Era importante, esses são relacionamentos importantes familiares. Você não faz mais nada, você esquece de tudo. A família sofre demais com isso. Em outros países do mundo, tem pessoas que têm um grau de fissura por jogo tão intenso que eles vão jogar em cassino de fralda, porque eles não conseguem levantar do computador, da máquina, para ir no banheiro. Minha esposa me ligou, hoje eu tenho aniversário, você veio em casa para me cantar parabéns. Eu falei, tá bom, mas eu tô em casa. Eu não fui, estava jogando, fiquei jogando. Quando eu cheguei em casa, tinha uma faixa na parede, meus filhos já estavam todo mundo dormindo, e tinha uma faixa de papel na parede, parabéns, papai. Aquilo realmente foi... Eu tenho que parar, sabe? Eu tenho que parar. E logo em seguida eu tentei o suicídio.
Eu tentei o suicídio por 2 vezes. A primeira vez eu tentei o suicídio porque eu não conseguia mais parar de jogar. Eu queria parar de jogar porque eu estava na iminência de perder o táxi. Aí a segunda vez foi após uma recaída e o problema familiar ficou muito pesado. Aí eu quis fugir disso daí porque eu não me aguentava mais. Fica difícil para alguém que tem essa vulnerabilidade conseguir ponderar, conseguir planejar, conseguir refletir e segurar o impulso. Para ver assim, o tamanho da intensidade que a aposta pode ter sobre o indivíduo. É por essa razão que os médicos recomendam abstinência total em relação a esse comportamento. Pessoas que sofrem desse tipo de compulsão não podem jogar nem um pouquinho. Tem que se afastar completamente do que libera o impulso. Uma boa rotina introduzida na vida de Wilson foi a visita, uma vez por semana, a uma biblioteca. O jogo como parte lúdica, como aposta, nem pensar. Eu não faço aposta nem se vai chover. Se eu apostar 1 copo de água, eu vou morrer afogado porque eu vou querer o oceano inteiro. São Paulo, capital. Mas e se o objeto da compulsão for impossível de ser mantido longe? E se ele é a comida? Para ser um comedor compulsivo, a pessoa precisa ter uma predisposição genética para em algum momento da vida desenvolver a doença. Alguns fatores podem ser desencadeadores para que a doença se instale. A mais comum costuma ser a dieta de restrição. Muitas vezes começa com um sentimento de desconforto com o corpo, com uma sensação de eu estou gorda, mesmo que isso não seja real. As gêmeas Ingrid e Vivian se enxergam acima do peso há muito tempo. É um fantasma que as acompanha. Eu conto as calorias que eu como, porque eu não pretendo ficar com esse peso o resto da vida. Assim, pode não parecer, mas eu tento emagrecer. Eu só não consigo, mas eu tento. As meninas começaram a ingerir porções maiores que a maioria das pessoas aos 14 anos. Uma pessoa que começa com compulsão, ela normalmente não começa com uma grande compulsão. Ela começa com uma compulsão pequena e conforme aquilo vai acontecendo, ela vai aumentando gradativamente a quantidade de comida que ela consegue ingerir nesses episódios. Eu percebi que era compulsão, mas que eu ainda não sabia o nome, foi depois que eu comecei a vomitar. Porque assim, você começa a vomitar, daí é uma saída, você sabe que você pode comer o que quiser e pode tirar. Então, daí eu comia muito, e daí foi que começou a ficar mesmo com cara de compulsão, assim, quantidades muito, muito grandes e num espaço pequeno. Atualmente, os pais de Vivian e Ingrid acompanham o tratamento das filhas de longe. Moram em Campinas, cidade onde as meninas nasceram, a 96 quilômetros de São Paulo. São poucos os finais de semana em que as meninas vão visitar os pais. Passam a maior parte do sábado e do domingo dentro de casa. No geral, eu sou uma pessoa meio esquisita, assim. Meio que em tudo. Eu não sou muito sociável e eu não gosto da coisa que a maioria das pessoas gosta. Tipo, eu não gosto de festa. Eu sou muito mais parada. Eu sei que eu vomito mais do que eu deveria. Eu sei que eu não como de uma forma saudável. Eu sei que 5 litros de comida é muito para qualquer pessoa, ainda mais para alguém que é do meu tamanho. Eu sei que é patológico. Antes de vomitar, eu comia bastante, mas eu acho que não era compulsão, eu acho que era só, tipo, exagero. O vomitar meio que liberou as compulsões. Eu acho que eu não sou muito psicologicamente equilibrada. Tipo, às vezes coisas pequenas me deixam muito triste. E eu não consigo lidar com coisas que as outras pessoas conseguem lidar.
E eles parecem que fazem as coisas de uma forma mais tranquila do que eu. Eu acho que eu sou mais dramática nas coisas, tanto boas quanto ruins. Quando isso se junta com outros gatilhos emocionais, uma outra tristeza, uma decepção, algum outro acontecimento negativo, isso normalmente leva essa pessoa a uma compulsão. É como se ela falasse, não tá dando certo mesmo, então dane-se, vou comer. As duas fazem praticamente tudo juntas, estudam no mesmo campus e se relacionam com pouquíssimos amigos. Há pouco tempo resolveram contar para 2 deles que tinham um transtorno alimentar. Só a pessoa que está passando pelo problema tem noção da real dimensão do que ela passa. Eu acho que não cabe ninguém a julgar, não cabe, para mim, eu não tenho direito nenhum de julgar pelo que elas passam e não vejo sentido em agir diferente com elas por conta disso. Comportamentos incontroláveis costumam fazer muito mal para quem os tem e podem trazer muito prejuízo quando o objeto da compulsão é um ser vivo. Eu fico com pena, chamo eles e eles vêm, sabe? Eu não quero pegar mais, mas acontece que eu não tenho coragem de ver o bicho sofrendo e não cuidar dele. O que foi? Não tem medo. Ninguém faz mal, olha. Vem cá, minha amiga, vem cá. Vem cá. Vem, papai, não tem medo. Elas ficam assustadas. Todo dia Dona Maria vai pra rua e pega animais. Ela esteve aqui essa semana dizendo que ela pegou uma ninhada de 7, mas que ela ia conseguir doar rápido. Ela já está amarrando animais em terrenos baldios. Então, é incontrolável. Leila Abreu é coordenadora da Codevida, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Santos. Seu trabalho é garantir a posse responsável de animais e também fiscalizar denúncias de maus tratos aos bichos. Conhece Dona Maria há muito tempo. Dona Maria é uma das acumuladoras de animais, talvez a pior que a gente tem aqui na cidade de Santos. Ela tem mais de 100 cães dentro da casa dela, uma senhora de 77 anos. E não tem jeito, porque ela é altamente compulsiva. Nós já tiramos animais dela que moravam em gaiola de passarinho. A vizinhança nos fala que ela toma banho no quintal porque no banheiro dela está lotado de filhotes e animais que ela diz que são os ceguinhos, os velhinhos que ela põe para dentro. E ela sai pegando mesmo. É quase impossível para uma senhora sozinha como Dona Maria tomar conta de tantos cães. Mas para ela está tudo sob controle. Ela lava a casa mais de uma vez, distribui ração, prepara a comida. Eles não são magrinhos, não. É um mais lindo do que o outro. Até labrador tem lá. Só que está castrado, né? O quintal é repleto de cachorros, todos vivendo juntos, misturados, sem muito espaço para se movimentar. Mas o cenário que Dona Maria vê é diferente. O sol eles pegam no quintal e os da garagem batem sol de manhã na garagem toda. Só saio com aqueles 2. Leila já foi inúmeras vezes na casa de Dona Maria. Ofereceu tratamento com vermífugo, pediu que deixasse castrar os animais. E todas as vezes o que vê, mexe com ela e com quem mais entrar ali. Quando a gente vai nessas casas, a gente acha que se prepara. A primeira sensação é uma raiva que dá na gente muito grande, porque a gente não se conforma como ela não vê o mal que ela está fazendo, né? Primeira vez que eu entrei, eu me assustei, porque tem em média 3, 4 cães por gaiola. E as condições que eles vivem é lamentável, porque eles não pegam sol, eles não tomam banho, não existe saúde ali, não tem como um cachorro ser saudável no meio do xixi, né, no meio da sujeira, que é um por cima do outro, não tem como, ali não existe saúde.
Só que a pessoa não acredita nisso, ela acredita que está fazendo bem. Então, por mais que você mostre a inadequação, o paciente não percebe. O senhor viu o quintal, como é grande o espaço que tem? Olha, não só para mim, para os funcionários que trabalham com foco de animal, é horrível. Desculpa. A sensação é péssima. A gente quer pegar todos, a gente quer levar todos. Muitos ficam, o olhar deles pra gente é horrível, é o olhar de desespero, de socorro. O que ocorre provavelmente é uma substituição, né? Um deslocamento do afeto para outras coisas. As pessoas que têm esse colecionismo de animais são pessoas que têm uma relação de afeto maior ainda. Então, eles têm a necessidade de ter o animal sob o controle deles. Mas aquilo vai perdendo o controle e a pessoa vai fazendo um desserviço aos animais e a si mesma. Eu entendo que é uma doença, mas por amor também se mata. Então, eu não posso, eu preciso achar um caminho para ajudar esses animais. Eu tenho que achar um caminho. São Paulo, capital. Quando a falta de controle está ligada ao jogo, uma das formas de dominar os episódios compulsivos é se afastando das tentações. Da mesa de jogo, das máquinas de caça-níquel. O mesmo não pode ser aplicado aos alimentos. A experiência de ir ao supermercado para Ingrid e Vivian é uma longa contagem de calorias de cada alimento que levam para casa. 60 gramas, 111 para 100, 130 para 84, 78 para 40 gramas, o pacote vem com 300 ml. Tentam manter em controle quanto e o que se come a todo instante. Torrado. Então, caloria, 113, 114, carboidrato, 21, proteína, 4,6, 4,2, gordura, 1,5, 1. Esses pacientes acabam pensando nisso o dia inteiro. Então, fica o dia inteiro calculando o quanto deveria ter de porcentagem de gordura, o quanto deveria ter de peso, o quanto deveria ingerir de calorias, de micronutrientes, de macronutrientes. Então, se deveria ter mais carboidrato, menos carboidrato, fazendo contas o dia todo. A gente não come nutriente, a gente come comida. No início eu tinha que olhar aquelas tabelas, agora a maioria das coisas que eu como eu já sei de cor quantas calorias tem, então eu vou contando conforme eu vou comendo. Por exemplo, eu sei que se o café da manhã teve 200, daí o almoço 300, então tá 500, com café 505 e por aí vai. Às vezes, se o número ficou muito picado, daí eu faço na calculadora pra confirmar. Eu como alguma coisa, daí eu tô, sei lá, 300 calorias. Daí eu pego mais alguma coisa, daí eu fico a 500. Daí eu pego mais alguma coisa, daí eu fico a 700. Eu falo, putz, agora é meio-dia, eu já tô a 700 calorias. Como é que eu vou terminar o dia 900? Eu falo, tá, eu vou ter que vomitar isso. E daí, a partir do momento que eu decido que eu vou ter que vomitar isso, eu como mais. A primeira vez foi difícil e eu não consegui contrair muito, na verdade. A partir daí, eu comecei a treinar. Eu vejo o tamanho da minha barriga às vezes. Eu tomo laxante depois. Dependendo da hora, eu saio pra me pesar. É que normalmente não adianta muito pesar depois que vomitou, porque o peso nunca é verdadeiro. Nem sempre no vômito, aquilo que foi ingerido é eliminado. Na verdade, em torno de 50% a 60% permanece dentro do próprio corpo. Então, o vômito acaba não sendo um método eficaz para esses indivíduos que tentam utilizar para perder peso.
fisiologicamente é muito agressivo o vômito para o corpo. Então, tanto o estômago pode desenvolver úlcera, gastrite, que podem levar até a questões mais graves, que podem levar à morte. Então, existe uma grande parte das pessoas que vomitam para emagrecer que podem falecer por desidratação, por falta de nutrientes para órgãos essenciais, como, por exemplo, o cérebro, o rim. Então, o risco é muito alto. Algumas marcas no corpo das meninas também são resultado dos episódios de compulsão alimentar. Eu comecei a cortar com uns 14 também, mas era pouquinho. É esquisito, mas quando eu, pelo menos, estou muito nervosa, cortar parece que quase que sai o nervosismo fisicamente. E tranquiliza. Então, daí nas épocas em que eu estou pior, eu corto mais. A automutilação, a autolesão, ela vem como forma de neutralizar a dor emocional por ter perdido o controle. Vem como, vou substituir essa dor emocional por uma dor física. Ingrid e Vivian estudaram bastante sobre o assunto numa tentativa de entender racionalmente o que se passa emocionalmente. Veem a falta de informação como responsável pela formação de preconceito. E foi por isso que corajosamente resolveram abrir as suas histórias. Mostrar somente o que quisessem. Eu acho que o único jeito que eu, pelo menos, consigo pensar de as pessoas verem como é vendo como é. E para isso alguém teria que estar disposto a se mostrar. Eu acho que seria importante alguém se mostrar. Então, se eu acho que seria bom que outro fizesse, eu deveria fazer também. Pra tentar quebrar um estereótipo. Tentar mostrar que a coisa não é tão simples quanto simplesmente come demais. O primeiro passo para mudar uma realidade que agride a si e aos outros, para transformar um comportamento que se repete à exaustão, é entender por que ele acontece. No caso do jogador compulsivo, é mergulhar em si mesmo. Uma viagem difícil, onde o que se enxerga não é nada agradável. Olha, eu estou deixando minhas emoções de lado, porque faz parte do meu, estou também deixando mesmo, mas essa parte está me pegando. Bom, vamos lá. É muito difícil, para mim foi terrível, porque eu vi desmoronar, eu tinha destruído tudo aquilo que eu tinha sonhado. Uma família bem constituída, lar, casa, passear com meus filhos, e tudo isso estava destruído. Tá? Tudo, tudo. Wilson foi levado pela família a uma consulta com um psiquiatra. Então eu acordei, mas aí eu já estava no fundo do poço. Eu cheguei aqui, eu tinha uma calça rasgada, um sapato furado, uma camisa poída no colarinho e mais nada. Mais nada. E me julgavam bom. E me julgavam bom. Aí eu falei, então tem que alterar padrões, tem que alterar comportamentos, entender a minha doença. Então eu comecei a estudar sobre a compulsividade, o que é a compulsividade, o que ela ocasiona, quais são os sintomas, quais são as características. Isso é fundamental, conhecer o inimigo. Aceitação, né? Aceitação. Wilson passou a frequentar grupos de apoio anônimos. Era um lugar para ouvir e ser ouvido. Você precisa se aceitar. Aceitar que você tem uma doença. Então é fundamental nesse início as salas das Irmandades Anônimas. É muito boa, é fundamental isso. Hoje, com a experiência de estar 8 anos limpo, sem jogar, Wilson ajuda outras pessoas que estão no mesmo caminho. Divide as angústias dos primeiros passos para a mudança. Muito
difícil olhar para a sociedade e nos encaixar nela. Muito importante nesse momento da vida, reservar um tempo para você, para cuidar de você. Essa família chega até a falar o seguinte: fica difícil de acreditar em você. Exatamente. Fica difícil de acreditar em você. Essa é a parte mais triste da mudança. Quando a gente começa em um novo mundo, quando a gente começa, a família não acredita. Você tem que reconhecer, né, o quanto essas famílias, esses amigos, essas pessoas sofreram também, né? E o ideal é que essas pessoas também busquem ajuda, que a família também aceite que ela também faz parte desse sistema e que ela também precisa atuar em benefício próprio, mas cada uma das partes que busca ajuda, isso impacta na outra. Nós podemos controlar. Um segundo, como eu costumo falar, 1 minuto, 1 hora, 24 horas, não importa. Mas fora disso aí, nós temos que ter controle diário e preparar sempre em cima de base sólida. E é a solidez que o grupo nos dá. Eu estou pisando em solo firme. Hoje, Leila vai deixar um ambulatório de animais para realizar o que considera uma operação de salvamento. Espera conseguir retirar pelo menos os 6 filhotes que foram pegos recentemente. Mas Dona Maria é reticente. A conversa nunca é fácil. É necessário muita firmeza. Ó, então põe 4 aqui e 2 aqui. E aquele que tá parado ali olhando pra gente estático? Eu não aguento ver ele. Dona Maria, deixa eu falar uma coisa. Esse segundo cachorrinho aqui que tá paradinho, quietinho, pega aquele amarelinho pra mim, pra eu levar. Andava aqui. Tá, pega lá pra mim, depois a senhora me conta. Olha o estado de sarna. Põe aqui, Dona Maria, por favor. Dá licença. Tem, ela vai ficar num lugar bem maior do que ela tá aqui, tá bom? Então a senhora não pega mais, Dona Maria. Me chamaram. A senhora sai procurando, Dona Maria. A senhora não pode fazer isso. Vamos embora, gente. Dona Maria, eu tô pegando 7 cachorros seus hoje. 7. Não é pra senhora pôr uma cachorrinha no lugar dessa. Tá bom? Não é. Tchau. Vai, filha, vai. Tá livre, filha. O que nos revolta é que no espaço em que essa cadela ficou, ela com certeza ainda hoje vai pôr outro cachorro. Leila sabe que existe outra saída. O poder público vai lá e fala o seguinte: olha, acabou. Tira ela daqui e esses animais recolhem. Mata todos. É esse o caminho? Nós vamos salvar uma pessoa e matar centenas de animais? São vidas, independente de se tem 2 ou 4 patas. Nós acreditamos se tratar de uma síndrome e que precisa ser tratada de forma adequada, através de profissionais da área de saúde mental e, em alguns casos, profissionais da área da vigilância sanitária são necessários. Todos esses animais precisam de cuidados médicos, de atenção e de carinho. Essa senhora é uma só. A família tem obrigação de cuidar dela. Ingrid e Vivian estão em tratamento com uma equipe multidisciplinar para tentar controlar as compulsões. Eu tenho um psiquiatra, tenho uma nutricionista, tenho terapia de grupo e fora do OAC eu tenho uma analista. É isso. O grupo ajuda as meninas propondo ações práticas. Já que você vomitou 10 vezes a semana que vem você vomita só 8. Toma seu remédio 100%. Pense em quais são seus gatilhos para compulsão, esse tipo de coisa. E normalmente eu não consigo cumprir as metas. Os fatores psicológicos geralmente envolvidos é quando a pessoa não tem a habilidade de lidar com algumas situações negativas. Então, frustração, decepção,
contrariedades, tristeza ou sentimentos como angústia, raiva, que podem ser desencadeadores imediatos de um novo episódio de compulsão alimentar. Estudos mostram que mais ou menos 1/3 das pessoas melhoram definitivamente, 1/3 das pessoas melhoram com recaídas e talvez 1/3 delas é que tenham ainda muita dificuldade em melhorar, principalmente por dificuldade em se manter em tratamento. Eu não acho que algum dia vai ser normal ou que eu vá conseguir fazer tudo que as outras pessoas fazem, mas eu acho que talvez eu consiga fazer mais do que eu faço agora. Eu não vou sair do túnel, mas ele pode ficar menos estreito. Wilson conseguiu controlar o seu impulso há 8 anos. Trabalha fazendo pequenos reparos na casa das pessoas. Edita um blog, dá palestras, auxilia em grupos de recuperação. Dedica a vida a escrever livros sobre o assunto. Mau caráter nós encontramos em várias pessoas por aí que com altos cargos. E o jogador não é mau caráter, ele é um doente. Hoje, Wilson fala somente o indispensável com a ex-mulher, com quem ficou casado por 29 anos. Chegou a ficar 3 anos afastado dos 2 filhos, mas felizmente a relação está se recuperando. O jogador ele consegue sair dessa vida bagunçada, insalubre, com autonomia comprometida para uma vida organizada, para uma vida estável, para uma vida em que ele pode voltar a lidar com dinheiro novamente. No entanto, se ele voltar um dia a sentar na frente de uma máquina ou voltar a apostar, é muito provável que ele volte a perder o controle e retome comportamentos de anos atrás. Você não pode se sentir mais culpado. Você não é culpado de ter uma doença, você vai ser culpado de não se tratar dela, tá?